Tribunal dos Povos condena Bolsonaro por crimes contra a humanidade e diz que pelo menos 100 mil brasileiros morreram em vão. Essa é a notícia do Boletim 247 do início da tarde desta quinta-feira. Meu nome é Guilherme Paladino e antes de compartilhar a notícia com detalhes com vocês, eu gostaria de pedir, por favor, que vocês já deixem um like aqui no vídeo e também inscrevam-se aqui no canal da TV 247 para apoiarem esse projeto de jornalismo independente aqui no YouTube e também ajudarem a gente a chegar à marca de 1 milhão de inscritos. Bora então, sem mais delongas, para a notícia. Deixa eu colocar aqui na tela a notícia sobre o Tribunal Permanente dos Povos que condenou Jair Bolsonaro. A condenação ainda que não tem efeitos práticos, ou seja, não tem como depor o Bolsonaro da presidência, condenar ele à prisão, qualquer coisa assim, ainda assim ela aumenta a pressão internacional. Esse tribunal é um tribunal sério e respeitado internacionalmente. Então vamos colocar aqui com mais detalhes essa notícia. Só dando uma olhada, ó. O Tribunal Permanente dos Povos, o TPP, condenou nesta quinta-feira Jair Bolsonaro por crimes contra a humanidade cometidos durante a pandemia de Covid-19. Informa o Jamil Chad do UOL, ele que deu a notícia com exclusividade na coluna dele, e ele também pegou alguns trechos da sentença. Eu vou dar uma lida para vocês aqui. Só que antes, só contextualizando um pouco mais a notícia, segundo a decisão do tribunal, o Bolsonaro é culpado pela morte de pelo menos 100 mil brasileiros em decorrência da Covid-19. Vai lembrar que a gente, em dados oficiais, ainda está na casa dos 680 mil brasileiros, se bem que tem toda a questão da subnotificação, muito provavelmente esse número é maior. E desses 680 mil, pelo menos 100 mil, após o estudo do tribunal, o julgamento, a análise dos fatos, a análise da postura do Bolsonaro, das medidas que ele adotou na pandemia, pelo menos 100 mil pessoas morreram por culpa de Jair Bolsonaro. Aí a condenação é simbólica e poderá aumentar a pressão internacional sobre Bolsonaro, mas não tem efeitos práticos. E aí, só contextualizando o que é, né, o órgão internacional e qual a importância dele no mundo, ele foi criado nos anos 70, ele não tem o peso do Tribunal Penal de Haia, né, a Corte de Haia, que tanta gente fala, na Holanda, nem a capacidade de tomar ações contra um Estado ou chefe de governo, mas a condenação é considerada por grupos da sociedade civil, ex-ministros e juristas, como uma chancela importante para colocar pressão sobre o Palácio do Planalto e expor Bolsonaro no mundo. Explica, então, o Jamil Chad do UOL. A notícia está aqui no Brasil 247, todos os desdobramentos dela vocês vão pegar também. E agora, só pegando aqui alguns trechos da sentença que está lá na coluna do Jamil Chad no UOL, só para vocês terem noção de como que realmente o tribunal condenou, analisou, e é uma sentença pesada contra o Bolsonaro, né? E aí eles dizem, ó, ao contrário da maioria das sentenças do nosso Tribunal Permanente dos Povos, esta sentença refere-se à responsabilidade pessoal, ou seja, a responsabilidade penal de uma única pessoa. A culpa do presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro por crimes contra a humanidade. O crime pelo qual o presidente Bolsonaro foi responsável consiste em uma violação sistemática dos direitos humanos por ter provocado a morte de dezenas de milhares de brasileiros devido à política insensata que promoveu em relação à pandemia de Covid-19. Contrariando a posição unânime de cientistas de todo o mundo e as recomendações da OMS, Bolsonaro não só fez com que a população brasileira não adotasse medidas de distanciamento, isolamento, proteção e vacinação, como várias vezes criou vários obstáculos a elas, frustrando as tentativas de seu próprio governo de estabelecer políticas de alguma forma destinadas a proteger a população do vírus. Como resultado dessa conduta, calcula-se com base na comparação entre o número de óbitos no Brasil e o número de óbitos entre outros países que adotaram as políticas anti-Covid-19 recomendadas pelos cientistas, que morreram no Brasil cerca de 100 mil pessoas a mais do que teriam falecido em decorrência de uma política mais responsável. É claro que o número é bastante aproximado, pode ser um pouco maior, mas também um pouco menor. O certo é que a absurda política de saúde do presidente Bolsonaro causou dezenas de milhares de mortes. Pois bem, tal conduta foi qualificada pela sentença como um crime contra a humanidade. Então, essa é a sentença do Tribunal Penal, do Tribunal Permanente dos Povos, atribuiu exclusivamente ao Bolsonaro a conduta dele, as medidas dele, que foram crimes contra a humanidade, contra a população brasileira, e 100 mil mortos morreram em decorrência dessa negligência, desse negacionismo do presidente do país. Então, era essa a notícia que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, peço, por favor, que compartilhem muito
com os amigos de vocês, no grupo da família, para que as pessoas saibam desse fato, né, dessa condenação internacional do Bolsonaro. E também, por favor, deixem um like aqui no vídeo, também inscrevam-se aqui na TV 247. Meu nome é Guilherme Paladino e até o próximo boletim. Vamos lá, tamo junto.